Então, meninas, muito boa noite para quem entrou para eu falei aula, né? Mas é uma conexão aí com a gente. E acho que temos aí algumas coisas, né, para pensar, refletir, sentir, né? Eu estou fazendo esse momento, digamos assim, um pouco. Só um pouquinho, você tá me perguntando uma coisa que eu deu. Um pouquinho antes do Dia das Mães, e na verdade eu pensei, nossa, tem tantas emoções que vêm com o Dia das Mães, né? Tem N emoções, e às vezes a gente não pensa em todo mundo, pensa só assim, ó, o Dia das Mães, que aparece na TV, né? Muito assim, propaganda, tal, tal. Mas tem N sentimentos. Tem da mãe que partiu, tem da mãe que não é tão assim que nem na propaganda lá de margarina, né? Tem a mãe que perdeu seu filho, tem a mãe que não conseguiu cuidar, assim, de repente, tanto do seu filho como gostaria. Tem N mães aí, né? E então é para a gente falar de uma forma abrangente
sobre mãe. E tem, eu não sei, né? Vocês que já me conhecem, graças a Deus, né? A Marlene, que é mais nova aí, né? Mas sabe que eu tenho. Eu respeito muito a minha intuição, né? E nem tudo eu programo, assim, tudo certinho. Quando vem, vem, vamos que vamos, né? Então, eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho, né? Vocês já conhecem, a maioria já conhece, que eu tenho alunos também, né? A questão da importância da mãe no nosso coração, né? E eu até vou pedir para vocês depois aí, se dá um tempinho, uns minutinhos, que vocês peguem um copo d'água, eu esqueci de botar no grupo, um copinho de água, se vocês quiserem pegar, né? Porque hoje a gente vai tomar a nossa mãe. A gente literalmente vai tomar. Então, eu espero, quem quiser pegar um copinho de água, né? Enquanto isso, vou falando aqui, né? Então, a gente sabe, por mais que seja muito bonito aí, né? As homenagens às mães e tudo, e é mesmo, né? Que às vezes a gente tem alguma coisinha dentro do nosso coração que não está totalmente entregue a essa mãe, né? Como a gente gostaria. E essa mãe é muito maior do que a mãe biológica. Ela não é uma mãe assim que apenas me colocou no mundo, que isso já bastaria. Mas às vezes ainda não compreendi qual que é assim a minha missão na vida, que tá aí, tá, todas nós aqui, vocês que eu conheço, né? Estão em busca aí desse quanto mais autoconhecimento, mais entender de energia e tal. E daí o que que acontece? Às vezes a gente se questiona, né? Se questiona muitas coisas. Então, por que que isso está acontecendo comigo? Né? O que que aconteceu e tal. E nem sempre eu vou ter as respostas assim muito afinadinhas conforme o meu autoconhecimento. E nem sempre eu preciso buscar, né, as respostas de forma tão profunda. Mas se eu fosse pensar, né, nessa mãe, mesmo que eu não que eu tivesse aí coisas a liberar, coisas, né, a transcender aí nessa existência, eu pensar o seguinte, e para quem já é mãe vai entender melhor, eu não ainda não vivi essa experiência, como que é colocar um filho no mundo, né? Colocar um filho no mundo, vocês que já são mães, eu acho que entendem melhor do que eu, né? Eu perdi, né, um bebê e sofri muito e, e eu ainda tenho trabalhos a fazer, tenho feito, né? Mas assim, essa sensação de colocar um filho no mundo, nessa existência de vocês, ainda é um degrauzinho acima de como foi a nossa mãe colocar um filho no mundo. E isso até estava conversando com uma paciente minha, assim, hoje, sobre a história da família dela, que na verdade, às vezes, as nossas mães de antigamente, a gente diz, ah, não tinha autoconhecimento, né? Não tinha isso, aquilo, mas elas eram muito mais corajosas, é sério. Mães assim de 5, de 10 filhos, mãe que tinha que cuidar de todo mundo, cozinhar para todo mundo e se anular ao máximo, porque esse era, né, o jeito de fazer as coisas antigamente. Mãe que fugia, né? Mãe que fugiu para casar. Hoje ninguém mais faz isso, né, gente? Ao contrário, fica assim, às vezes até os 40 anos na casa da mãe e tal, né? É o inverso, assim, né? Então, vocês que eu sei aqui que todas tiveram essa experiência de colocar um filho no mundo, agora pensem como é essa experiência independente de como é essa relação com a mãe, como foi essa experiência dessa mãe lá colocando vocês no mundo, né? E aí a gente vai, né, para um outro grau, assim, um negócio mais de alma, mais energético, que aqui todo mundo gosta, né? Que eu vim com uma missão de alma, né? Eu vim com uma missão de alma. E essa missão, ela
Não sei por que que ligou de novo meu WhatsApp aqui, peraí. Deixa eu desligar. Essa missão de alma, ela é muito grande. E graças, é como se fosse, e isso eu quero falar para vocês hoje, é como se a gente tivesse. Oi, Cássia! A gente tivesse entre o céu e a terra. E hoje a gente vai fazer uma meditação aí, vai trazer algumas coisas, que é se conectar com esse céu e com essa terra, sabe? E quem que é a maior mãe hoje? A maior mãe é a mãe terra, a mãe Gaia, né? E também, se eu for fazer essa conexão, assim, é a mãe que dá frutos, é a mãe que se regenera, é a mãe que nutre uma plantinha, um animal, né? Porque eu preciso de um ecossistema. Ela nos nutre. Se eu não tivesse nada de vegetais para comer, arroz, sei lá, qualquer outra coisa que eu tô acostumada a comer, nada, né? Nada seria possível. E a Terra está chamando a gente para uma grande regeneração, né? E quem que é, né, o pai dessa Terra? Deus, para quem que, né, da forma que vocês quiserem chamar, eu sempre falo isso, né? Mas Deus, assim, né? E eu não tenho nenhuma religião, gente, tá? Mas eu estudo a Bíblia, né? Eu estudo toda semana, estou sempre conectada, porque é muito profundo o que é dito na Bíblia, né? Não é fácil de interpretar aos nossos olhos, conforme as nossas crenças aí, né? Mas então é muito lindo o que está escrito, mas a gente passaria por tempos difíceis mesmo. Estamos passando por tempos difíceis. Um tempo de regeneração, que nem falam os espiritualistas, né? E é um tempo também de virada de chave, assim. Começou há muitos e muitos anos. Recentemente, se a gente vai pegar um gancho, seria na pandemia. Teve uma certa regeneração, mas não foi tanto assim. E agora vem os eventos climáticos, vem N coisas, né? E essa mãe está pedindo, né, para ser olhada, para ser cuidada também, da mesma forma que ela cuida de nós, né? Então tem essa mãe terra que de alguma forma começa com os pequenos hábitos nossos, que é às vezes ainda não separa o lixo, às vezes bota o óleo na pia, às vezes, enfim, coisinhas simples, né? Outras coisas que eu venho estudando muito profundamente, que por exemplo, os nossos químicos, né, as coisas industriais, te bota no nosso corpo e se intoxica, né? E isso vai ralo abaixo, também intoxica tudo, né? Então, é como se a gente tivesse que voltar para casa da vovó, sabe? E por isso que eu chamo muita atenção para vocês irem olhando como as vós de vocês faziam, bisavós, né? Que tomavam chás em vez de remédios, que plantavam algumas coisas, que fazia, às vezes, seu próprio sabão, seu sabonete. Eu sei que a gente está nesse mundo moderno, né? Que é bem mais fácil comprar as coisas. Mas eu tô numa semana aqui de detox, tá? De comida, principalmente. E, gente, sentiu muita diferença de clareza mental, né? Porque eu tô me intoxicando de tudo a todo momento, né? Seja a comida, o sabonete químico que eu passo, o que eu tô ouvindo, né? O que eu tô vendo, as pessoas que eu tô junto. E a gente está tão no piloto automático, né, que a gente não percebe. Então, e eu queria conectar muito com o Sagrado Feminino, que a gente trabalhou no domingo presencialmente, aqui em Marília, mas está ainda reverberando, né? Que vocês não esqueçam, independente se vocês têm útero ou não, que ai, que legal, Roberto. Depois vou abrir aqui para a gente falar. Ah, que esse útero, né? Ele não começou com vocês, esse útero que vocês têm hoje, né? E a gente fala, né, que o óvulo, quando a nossa avó, principalmente materna, né, nasceu, ela já nasceu criando óvulos, né, para ter a nossa mãe.
e a nossa mãe já tinha óvulos que gerou a gente mesmo. Então a gente tem uma conexão muito ancestral, seja com a nossa mãe ou com a nossa avó materna. E hoje me veio um grande insight, que eu ando também lendo sobre isso, bem, né, as informações que tem que vir aí, que normalmente nós vamos trabalhar muitas coisas do nosso feminino através da nossa avó materna. Mesmo que vocês não tenham uma conexão, tem histórias aí que não tem tanta conexão, mas tem um bastão a ser passado, né? E tem dois bastões. O bastão dos padrões que de repente, né, ela não conseguiu concluir, eu vim fazer diferente. E tem aqueles que elas todas passaram, a fila de ancestrais todas passaram, né? E de repente eu tô trazendo isso no meu útero, nas memórias do útero, dos ovários, enfim, né, do peito. E me chamou muita atenção isso para trazer para vocês hoje, porque foi incrível que veio uma cliente de terapia e ela foi fazer mamografia. Eu gosto dos exemplos porque dá aquela, né? E ela fez a mamografia e ela estava com o peito dolorido, avisou a médica, e a médica apertou o mínimo possível, mas doeu muito, e ela disse que saiu de lá chorando, que ela passou o dia chorando, sabe? É como se fosse, assim, uma catarse, sabe? Tipo, doeu, passou, mas doeu na alma, tinha algo ali, né? E eu falei, ah, peito tem muito a ver, né, com o feminino, tem a ver com mágoas, que se doeu o peito, né, tem mágoas, coisas, pode ter N coisas. E daí ela trouxe muito forte a questão da avó dela, né, por parte de mãe e tal. Eu disse, ah, eu vou levar hoje de noite para as meninas, né? O quanto às vezes eu tenho que incluir de novo essa avó, essa mãe, né, dentro do meu coração. E quando eu falo do racional, que quando eu nego isso, é como se eu negasse a mim mesma, né? Quando a gente diz assim, ah, não deu certo, né? Com a minha mãe não deu certo, não sei o quê. E não tô falando dessa existência consciente que seria tridimensional, né? Que seria 3D aqui, a terceira dimensão, né? Que seria a que a gente está vivendo hoje. Ela é muito isso, ação e reação, né? Eu vou lá, guardo mágoas, vou lá, reajo, grito, falo, né? Ou fico triste. É muito ação e reação. Como vocês sabem, isso é muito dos chakras básicos, assim, né? Raivas, inseguranças, medos, tal, né? Mas como seria eu começar a vibrar dos básicos para cima, do coração, da expressão, de eu enxergar além dessa questão tridimensional aí que é muito limitada e me conectar, né, com o chakra aí coronário. Então a mãe, igual que seja a mãe terra, a mãe que colocou Jesus aí, né, na Gente, Jesus, não sei quem tá vendo The Chosen, eu vejo muito em partes, para dar uma assimilada, assim, né? Mas quem tá vendo, ou quem tá olhando, lendo uma parte da Bíblia, qualquer coisa, tá, gente? Não é só isso. Pode ser que você leia aquele café com Deus Pai, alguma coisa de alimento espiritual todos os dias estamos precisando, né? Então, quando eu saio disso, da ação e reação e tal, e vou além dos véus, vou além, olho para cima, céu e terra, nessa nossa conexão, eu enxergo que tem coisas muito pequenas que a gente está vivendo e que precisa transcender, né? Não que eu não viva, tá? Tô aqui dando a palavra, mas eu vivo também. Então, eu fiquei pensando, né, nessa conexão das coisas do sul que está acontecendo. Se eu continuar, não tô vendo mais nada, tentando, né? Porque tá aquilo me contamina. Eu chorei já tive, né? Mas agora, será que eu, nessa vibração, vou conseguir ajudar meus amigos, meu irmão, meu pai, minha mãe? Não vou conseguir ajudar nessa vibração. Eu tenho que mandar luz, eu tenho, né?
e o que me veio, né, de coisa que eu tô lendo, assim, para até olhar para esse lado espiritual, né, é o seguinte: tem coisas terrenas que eu preciso evoluir, né? Que é cuidar do que eu tenho aqui, até do material, no sentido assim, da terra, do meu corpo. Preciso cuidar, né? Já que eu sou um, um espírito, digamos assim, né? Numa vivência dentro desse corpo, né? O corpo vai embora, como as casas foram embora, e enfim. Mas o meu chamado aqui hoje, além que a gente está falando de vó, mãe, né? E mãe que significa essa segurança, esse sucesso. E esse sucesso não é, eu sempre falo, né? Você sabe, não é aquele sucesso, ai, agora eu tô rica, tal. Não, porque o dinheiro não compra também algumas coisas que a gente, óbvio, a gente vê o quanto o dinheiro é importante, por exemplo, numa crise como essa. O dinheiro veio de todos os lados. Gente, pensa assim, ó, sendo que 1%, 10% da população ganha acima de 20 mil reais por mês, essa é mais ou menos a estatística. Olha quando precisou, quanto dinheiro veio também, né? E por que que isso não foi feito antes? Porque eu tô muito focado no meu eu, né? Muito em enriquecer cada vez mais e tal. Então o meu chamado aqui é não espere que aconteça assim coisas muito grandes na sua vida, porque você sabe que o universo é pelo amor ou pela dor, né? Não espere grandiosas coisas para fazer essa virada espiritual, para parar com mimimi, sabe? Para, tipo, não espere que aconteça isso. Eu não acho que é um castigo para ninguém o que aconteceu lá, não tem nada a ver com isso. Mas às vezes vem uma coisa assim para uma mudança, como a gente fala na formação da consciência espiritual, que mexeu com todo mundo. E precisava mexer com todo mundo de novo. Do tipo, eu saí da minha vidinha muitas vezes confortável ali. Eu saí, mesmo que eu não me envolvi, né? Eu mexi na minha conta bancária para fazer uma doação. De repente, eu nunca fiz durante o ano inteiro uma doação. E daí precisou, né? Acontecer uma coisa para te sentir, né? Assim, motivado. Influencers que daqui a pouco nada a ver, né? Influência, mas que conseguiram ajudar então positivamente, né? Então, o meu recado principal também é assim, ó, não espere a vida virar uma lama, entende? Virar uma lama para fazer essa virada de chave, assim. E eu sofro junto, principalmente com as minhas clientes e as minhas alunas, quando eu vejo você sofrendo. Óbvio que eu tô aqui, né, para poder ajudar de alguma forma, mas eu não gosto de ver vocês, eu sempre falo, tristes, sem dinheiro, ou, sabe, não transcendendo essa 3D, assim, essa tridimensão que seria, assim, papel de vítima, né? Vítimas, a gente, como a gente vê na constelação, não saem, né, do lugar, não vai adiantar, não estão cuidando aí do seu corpo, mente e alma, não dão aquele start de se jogar no mundo, se jogar na vida, assim, e olhar assim no sentido que como vocês merecem, como todo mundo aqui é merecedor, não tem um que merece mais ou menos. Todos merecem, assim, né? E é muito legal que eu sei das histórias, assim, né? Tipo, que nem tô com uma aluna que ela ganhou uma viagem para Porto Seguro, né? Daqui de Marília. Então, para ela foi muito novo ganhar uma coisa assim, né? Ué, não sei o que aconteceu aqui, que abriu sozinho. Marília. E daí ela falou, eu não estou acostumada a receber. Mas e se eu tivesse aberto a receber de tudo? E será que vocês estão pedindo, né, para o universo? Peças e receberás, né? Que a gente fala, tem na Bíblia, tem no Axis, tem, né? Então, eu sei que uma coisa é assim, ó, não adianta eu pedir e não tirar a bunda da cadeira, né? Que não é o tirar a bunda da cadeira
assim, não é só ir lá e fazer e acontecer, que seria o nosso lado masculino, mas é também tirar a bunda da cadeira emocionalmente. Até quando, né, eu decido ficar nessa lama, né, nesses padrões, nessas coisas que estão se repetindo. Vocês ainda mais, que já estão num degrauzinho aí da consciência. Se precisar revisitar aí quem fez o curso, quem faz constelação, quem, enfim, tem tantas aqui, né? Porque tem um problema das terapeutas também, que elas se colocam nesse papel da boazinha, né, da salvadora, e acaba querendo ajudar todo mundo. Nossa, eu tenho esse conhecimento, eu vou ajudar todo mundo. E esquece de olhar para si mesmo, né? De curar a si mesmo, de praticar o que vocês aprenderam. De, às vezes, que nem no caso, eu não dou conta de tudo também. Eu fui essa semana fazer reiki, sabe? Eu às vezes estou pesada também, tem muita coisa acontecendo, e daí tu não se colocar nesse lugar de receber também e de pagar para outra profissional, né? Então são muitas coisinhas aí, né? E eu realmente, eu de coração, né, sair dessa vibração de que a gente falou no Sagrado Feminino, que é de competitividade, que aí é muito do masculino ferido, né? Da gente se dar as mãos, se ajudar entre nós aqui no nosso grupo, esse é o objetivo, né, do grupo Isis, principalmente, de vocês prosperarem, né? E é junto, em grupo, a gente vai muito mais longe, né? Porque uma vai trazendo, outra vai trazendo. Então, o meu, assim, desejo, agora eu gostaria que vocês refletissem, se eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, então. Respira fundo. E nesse momento, eu quero que vocês, é como se vocês estivessem com o rostinho da mãe de vocês na frente de vocês. E pode vir diversas sensações, tá? Mas vocês olhem para isso e digam assim: eu aceito você do jeito que você é. Jeito que você é. Aceito você do jeito que você é. E olha para tua mãe também e diz assim: eu sinto muito se eu criei expectativas. Hoje eu sei também como que é ser mãe. E eu não me importo se eu não me dou bem contigo hoje, tá tudo certo assim. Eu quero só agradecer e honrar todo o teu esforço de alma de me colocar no mundo. E é de alma, eu vou me desligar de qualquer coisa que é dessa terceira dimensão, raivas, mágoas, tal. De alma é do coração para cima. E nascer é uma dádiva. Entre tantos que queriam nascer, eu nasci. E eu tenho a vida. A vida é a coisa mais importante. E a gente viu agora o quanto que é o mais importante a vida, nesses caos que a gente está vivendo. É a vida, é através dela que eu vou co-criar uma nova realidade. É através dela que eu vou encontrando a minha missão e que eu vou servindo em todas as áreas. Na vida pessoal, eu sirvo a mim mesma, nunca posso deixar de servir a mim mesma. Eu sirvo ao meu sistema que eu criei, né? E eu não sirvo mais ao sistema de origem. Nesse momento, eu corto os laços do sistema de origem, olho para vocês, honro e respeito, mas agora eu vou cuidar de mim.
e agradece de alma. E talvez agora nem tenha mais uma imagem da tua mãe, tenha só uma luz, tenha só uma energia. E tu sente a vida. Sabe quando você fica sem respirar? Tu não fica um minuto sem respirar. Isso é vida. É quando eu tenho o poder, né, de fazer diferente, de comer, de tomar água. É muita vida. É muita vida. E eu peço que vocês se reergam de qualquer coisa, qualquer lama que esteja paralisando vocês. E olhem para essas coisas mais elevadas. Mas nunca deixe de cuidar do físico, da mente, né? E o espiritual também vem, mas eu não posso cuidar só do espiritual e da mente e não cuidar do meu corpo também. E agora se despeça dessa luz, dessa imagem, abraça, por mais que seja às vezes um pouco difícil, e vira de costas, deixa tua mãe lá, ela tá no lugar certo, na hora certa, e olha para frente, olha para frente. E olha o teu caminho a partir de hoje. Como que é o teu caminho a partir de hoje? Você pode inserir elementos, pode inserir pessoas, pode inserir sonhos. E vai andando livre, leve e solta, cortando as amarras que te impedem de você ser você mesmo. E vai andando. E aos pouquinhos, então, mantenha os olhos fechados. Vai mexendo bem o pescoço, soltando o pescoço, soltando os ombros. Abre o peito, abre para essa luz entrar. E agora a gente vai se conectar com o céu e com a terra, como se a gente fosse um canal, como se a gente tivesse um canal mesmo, tipo, nosso corpo fosse um canal, e vai trazendo as energias do céu e da terra, e vai expandindo todo o teu ser, expandindo, expandindo, expandindo. E você abre o coração para receber, receber de tudo. Porque tudo que tu receber, mesmo que seja aquilo que você não quer, tem um aprendizado, tem um fortalecimento. Não reaja. Você pode aceitar o que não foi para aceitar, você manda de volta ao remetente. Respira fundo e vai voltando devagarinho. Uhum. No seu momento certo. Essa é uma meditação assim para a gente se conectar com a gente mesmo, com essa mãe interna, com essa mãe, né, que é a mãe terra, a mãe que, para quem acredita, colocou, né, Jesus aí para nos ensinar algumas coisas, né?
Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu escolhi aleatório, tá? Um salmo pra gente nesse momento. E fala o seguinte: o tolo diz no coração: não há Deus. Suas ações ímpias são corruptas e detestáveis. Não há quem faça o bem. Mas Deus olha para baixo, desde o céu, para os filhos dos homens, para ver se alguém tem entendimento, se alguém está buscando por Deus. Todos se desviaram, todos são corruptos, não há quem faça o bem, nem sequer um. Será que nenhum dos malfeitores entende? Eles devoram o meu povo como se comessem o pão. Não invocam a Deus, mas eles ficarão tomados de terror, terror que nunca sentiram antes. Pois Deus espalhará os ossos dos que atacaram você. Visto que Deus os rejeitou, você os envergonhará. Aqui é uma parte da salvação lá do povo de Israel, né? Então, muitas pessoas, né? Que nem eu vi um vídeo de uma pessoa falando com. Era alguém da, acho que influencer, ou que estava lá nessa parte da linha de frente dos abrigos, né? Falando assim: olha, eu nunca acreditei em religião, a pessoa dizia. Eu nunca acreditei em Deus, né? Mas eu vou pedir para você falar com todos os teus seguidores, com todas as pessoas que tu está falando, que ore por mim, né? Então, nos momentos difíceis, muitas vezes a gente desperta de novo a fé, né? Mas e por que que a gente, nos momentos também bons, não está conectado com a nossa fé e agradecendo pelo que a gente tem? Porque parece que está sempre faltando alguma coisa, sempre está ruim, sempre, né? E a gente sair dessa reclamação e também colocar a mão na massa para nós, pela humanidade, né? Pelos nossos ancestrais que estão esperando que a gente faça algo diferente. Então eu coloquei aqui, né? Porque muitos vão duvidar, né? Pensa assim, nossa, Deus não existe, olha o que está acontecendo, né? Eu escuto às vezes em consultório, né? Me revoltei, tal. Isso não é um castigo e não tem nada a ver, né, com Deus, mas como a gente também estuda as leis herméticas, tudo é ação e reação. Tudo que eu fizer vai ter uma reação, né? Então são anos de destruição da natureza, de egoísmo, de individualismo, de querer passar a perna no outro, né? É uma tentativa aí do universo, que daí não é de Deus, se regenerar, né? Então, o meu convite é que vocês busquem essa regeneração, né? Aqui está muito subjetivo, né, o que eu estou falando, mas talvez é nos primeiros passos, as primeiras coisinhas que vocês podem fazer, né? E outra coisa é se curar internamente. Quando eu curo o meu interior, né? Busquem de alguma forma. Às vezes é gratuito, né? Eu sempre falo. O pé na terra, o sol, que tu pode pegar um pouquinho, qualquer coisa, né? Água, água com limão, e coisas que tu vai te curando, que é muito baratinho, mas que o que que acontece? Às vezes eu tô desconectada dessa mãe, que é dessa mãe terra, dessa minha mãe, como um todo, que é o meu primeiro contato aí com o feminino, né? Assim, na existência material. E daí então eu não me cuido, entende? Porque eu não aprendi a me cuidar. Daí eu digo que eu não aprendi, minha mãe não me ensinou, né? E não sei o que, não sei o que. É verdade, as mães de antigamente não tinham muito isso, mas agora eu tenho a oportunidade de me cuidar, né?
de cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma, se eu tenho esse despertar, eu tenho essa expansão aí de consciência, por que que não tô me cuidando e tô me auto-sabotando? O que que tem atrás disso, né? Então, gente, inicialmente era uma mensagem que não foi assim super programada, eu deixei vir assim. E eu queria ouvir assim de vocês, o que que vocês querem curar aí dessas mães dentro de vocês? O que vocês se dispõem a fazer para curar essa mãe dentro de vocês? Tem alguém que gostaria de falar que está curando a sua ancestralidade também, que nem a Roberta falou, faço várias coisas que a minha avó fazia. Quer falar, Roberta? Sim. Então, assim, Vanessa, muito interessante a tua fala, né? Eu gosto muito de te ouvir. Eu acho que, assim, desde a tua voz me acalma muito, né? Então, eu falar sobre mãe, eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Depois que eu fiz o curso de constelação, que eu comecei a entender essa questão da mãe, dos laços, de aceitação, né? Que eu sempre falo nessa questão de aceitação. A minha relação com a minha mãe mudou muito. E a forma com que eu vejo a minha mãe mudou muito. Porque hoje eu não vejo as atitudes da minha mãe na forma de julgamento. Hoje eu vejo as atitudes, por exemplo, algumas atitudes que eu talvez não concorde, que a gente nunca vai concordar mesmo, Aham. mas baseado na história dela, né, no que ela vem trazendo, que é o que a minha avó vem trazendo, que é o que a minha bisavó foi trazendo. Então, tudo tem um contexto dentro desse sentir, desse ver a mãe, né? E você começa a olhar a mãe de uma forma diferente. E estudar sobre a mãe, estudar sobre isso, me traz um conforto muito grande, porque a minha relação pessoal com a minha mãe sempre foi muito complicada. Com a minha avó era tranquila, tanto é que a minha avó faleceu faz 4 anos, mas eu sinto muito falta dela, né? Eu sonho com ela, porque eu sinto a falta da minha avó materna. E a minha mãe, a gente tinha esse problema de relacionamento. Então, hoje a gente conseguir ter esse entendimento, essa aceitação e esse novo olhar pela mãe é algo fascinante, né? É algo assim que você pensa, nossa, por que que eu nunca tive esse olhar, essa nova visão da mãe, né? Porque é uma coisa diferente e mudou a minha relação muito com ela, né? E às vezes eu digo assim para o meu filho. Um dia eu sei que a gente sempre acaba, né? Mãe e filho tem alguns atritos, né? E eu disse, eu fiz o melhor que eu pude, né? Então, Ótimo. assim, E né? também Então, existe assim, outro a lado, gente, né? Porque isso, também vocês que são mães, imagino que seja desafiador algumas coisas, né? Então, com essa visão mais expandida, é mais fácil, né? Colocar as coisas no lugar, dizer, né? Assim, não tão fácil no início, exatamente. mas depois vai indo, né? Exatamente, né? E daí, agora tu falou, né, nessa questão do autocuidado, como é interessante, né, a gente ter essa oportunidade, ter essa visão da gente se cuidar, né? É uma questão que na minha família, as mulheres que vieram da minha família, nenhuma tinha esse autocuidado, E tu veio fazer diferente, pode ter certeza, né? assim, né? E tanto, e assim, eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Que eu tinha dificuldade de perder peso, né? Então, assim, pesos, não, quando eu fui constelar isso, gente, eram pesos de tantas mulheres, de tantas, sabe? Não era uma coisa só assim de comer, era uma coisa assim, perdas gestacionais, apareceu tanta coisa. Então, são várias coisinhas que vai indo para as memórias do corpo, né? E que nos influenciam. E hoje, assim, Roberto, o que que tu faz, assim, que tu honra, assim, a tua ancestralidade, a tua avó, tem alguma coisa que tu cultiva, assim? Tem várias coisas, né? Porque eu moro numa cidade muito pequena, então eu posso me dar esse direito, né? Então, por exemplo, hoje foi o dia que eu fiz pão caseiro, Ah, e, que né? É legal. uma coisa que é da minha ancestralidade, que todo mundo fazia, e eu não sabia fazer, e comecei a fazer esse ano.
né? Então, assim, é aquele cuidado, porque é com fermentação natural, aí você passa o dia envolvida, né, nessa questão. Até minha mãe me perguntou agora, e daí é só o pão? Eu disse, Ai, ah, que legal. sei. E isso é Né? muito Então é do uma... feminino, porque assim, a Isso. gente tem que resgatar muito isso, assim, porque às vezes, e eu falo por mim, né? Eu tive que fazer uma transição do masculino para o feminino, né? E eu não gostava de cozinhar, não gostava de arrumar casa, limpar. E não é que eu ame fazer isso hoje, mas hoje, assim, a cozinhar, sim. Eu reaprendi a cozinhar, até porque eu tenho algumas intolerâncias e tal. Então, é amor, é um ato de amor, assim, né? Ou, assim, deixar a sua casa, né, assim, cheirosinha e tal. Não é para o outro, é para você, né? A sua casa é a casa material, mas é a casa do corpo também, né? Então, essas coisinhas é do feminino. Outra coisa, tipo, às vezes a pessoa anda de qualquer jeito em casa, assim, né? Porque tá em casa. Será, gente, que eu não posso botar uma roupinha e me sentir melhor em casa, mesmo que eu esteja trabalhando em casa? São esses pequenos, né, atos, assim. São pequenas coisas, né, que você vai tornando. Eu era assim também. E eu acho que de uns anos para cá, acho que com a idade, né, eu fui ficando mais nessa questão do cuidar da casa, né? Então, assim, me surgiu essa vontade muito grande de fazer, de fazer esse pão, né? Olha que legal. Então, tem todo, né? Porque isso a minha bisavó fazia, a minha avó fazia, a minha mãe faz até hoje, né? Eu agora faço, então eu acho isso perfeito. E é uma coisa assim que eu faço e dou, Isso né? é muito Então, hoje legal, é. então, assim, geralmente eu faço poucos, mas eu sempre dou para alguém, né? Eu sempre eu Aham. dou para alguém porque eu gosto de passar, né? E isso para mim me deixa feliz. Então, são coisas, né, que a gente vai aprendendo a honrar a ancestralidade dessa forma, né? É, é E que mudando outras coisas. É, e também assim, é aquela coisa, assim, eu tô participando de uma mentoria, né? E, gente, é só terapeuta, assim, né? Nem achei que essa mentoria ia ser só terapeuta. E eu escutando, gente, foi 4 horas as pessoas falando como tá o seu negócio, né, e tal. E eu fiquei por último, porque eu esqueci de levantar a mãozinha do Zoom, né? Então, eu fui escutando. E a própria mentora, que nem é de autoconhecimento e tal, falou assim: gente, vamos puxar o nosso masculino, porque tem esse lado do feminino que a gente precisa, né? Dar essa criatividade, essa coisa de cozinhar e tal. Mas tem outro lado que eu preciso puxar o meu masculino também, que ele é positivo também, né? Que é botar as coisas em ordem, fazer um plano ali, um checklist, se organizar, colocar um alvo para você, né? Ser mais racional. Então tem o equilíbrio é tudo, né? Disso, assim, né? Então, tem o lado feminino que é muito bom, que a gente vai resgatando, e o masculino quando eu tenho que botar em prática, né? Principalmente para o lado profissional. Eu vejo que o masculino funciona bem assim. Eu crio com meu útero, intuo e tal, mas daí vou para a prática, né? Vou lá e faço acontecer e tal. Não fico me sabotando, né? Então é muito bacana. E até a Ivani que está aqui, a Ivani participou no Sagrado Feminino, né, no domingo. E ela é minha amiga, assim, mais do que cliente, ou eu sou cliente dela também. E ela fez uma coisa muito boa, que foi, olha, pequenos gestos, né? Ela fez bolinho de chuva para levar no Sagrado Feminino. E ela fritou tipo 6 da manhã, sabe? Quando a pessoa abriu lá a bacia de bolinho de chuva, gente, era uma nostalgia do tipo coisa da vovó, assim, sabe? E a maioria das mulheres diz assim: nossa, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo, mas eu não faço mais bolinho de chuva em casa, sabe? É como se eu fosse me desconectando, né, das raízes, assim, né? O que que eu não tenho repetido de bom que eu aprendi com essa minha avó, com essa minha mãe, né? O que tem, não pode, eu sempre falo, não pode ter sido só ruim essa relação, né? O que eu aprendi de bom? A minha mãe, por exemplo, e eu tive que trabalhar muito a minha mãe, né? Ela é totalmente feminina.
Nossa, às vezes até me irrito de ter um feminino no bom sentido, assim, né? Porque ela é zen, ela cuida muito do corpo dela, ela tá sempre arrumada. Ela vai descer para levar o lixo lá no prédio, ela bota batom, sabe? Então, e ela me ensina muito. E daí ela passou 10 dias aqui em casa, eu pensei, gente, tem muita coisa para aprender com a minha mãe ainda, sabe? Tipo, que eu sou prática, eu vou lá, vou fazendo as coisas. E não, ela tem o ritmo, ela respeita o ritmo dela, ela se cuida e tal, né? E para ela, né? E isso melhora muito a relação dela com meu pai, quando ela se cuida, né? Porque antes ela não se cuidava tanto, foi aprendendo também. Então, gente, tem mais alguém que queira falar alguma coisa dessa questão da mãe, da avó, da mãe terra? Alguma coisa que queira colocar para fora para contribuir com o grupo. Eu acho que quando a gente torna-se consteladora, a gente aprende a deixar o passado para trás, mas às vezes o passado volta. Volta, enquanto ele não está curado, né? É, mas é um passado bom, é como se fosse uma. Sabe aquela corrida de revezamento? Você vai Sim. passando e vai correndo, é uma equipe. E minha mãe me deixou um conhecimento e um legado muito forte, que ela falou assim para mim: conhecimento é poder, então estuda sempre que você puder. Uhum. E isso eu passo para minha vida e passo para meus filhos, que é uma memória afetiva positiva dela. Isso. Que eu lembro que ela falava assim: é mais fácil pegar na caneta do que na enxada. Aí é verdade. Se alguém falou isso também em algum lugar. E a Roberta foi falando, teve uns avós que eu não conheci, e minha outra avó faleceu quando eu era muito pequena, e ela gostava de comer baconzitos, que ela era renal crônica, e era a única coisa salgada que ela comia. E até hoje eu não posso ver uma torcida, é baconzito caso torcida, eu vou lá e compro. Olha, Não é o que mesmo gosto, conexão, porque não né? vem da avó, Ah, mas dá uma lembrança. E por incrível que pareça, apareceu a foto dela hoje numa rede social, como a tia minha publicou, e eu falei para o meu passado, eu falei, é só mulher forte, é só mulher forte. E meu marido fala assim, você tem um gênio, né? Eu falei, então, você não casou enganado. Não, mas eu gosto, você não fala amém para tudo. Lá nunca. E minha mãe tinha isso, mas ao mesmo tempo ela era doce. Acho que por ela ter sido criada pelos irmãos, ela não tinha alguém que olhasse para ela. Eu acho que ela nunca se olhou, mas ela sempre fez a gente se olhar Ai, legal. e a gente olhar para o nosso futuro. Então ela sempre dava o que podia. E hoje a gente quer tanta coisa. E tem um ditado que diz: o menos é mais. E tem tanta coisa que deixa a gente mais feliz. E eu tô muito nessa fase agora, do que o menos é mais. Eu também. De olhar as coisas e falar assim, para que que eu preciso de tanta joia? Não é nem joia, às vezes é bijuteria, por que tanto perfume? Meu marido brincava comigo, eu tinha tanto sapato que ele falava assim, ah, uma centopeia. Eu falava quase. E ele tá certo, porque assim, você falou, a nossa mãe não tinha isso. Minha mãe não tinha, minha avó não tinha. E eu vejo assim que elas foram grandes guerreiras. Elas passaram um bastão e a gente tem uma responsabilidade muito grande de É, levar isso adiante, para não se perder uma memória de quem já veio. Eu acho isso muito bonito na cultura asiática, de cultuar os antepassados, de não perder a essência deles é, e olhar com eles para o futuro, porque
eu não posso mudar o ontem. Eu posso fazer o meu melhor hoje, pro meu amanhã ser melhor do que foi hoje, que o hoje já vai ser o ontem, É, mas eu é tenho que como. lembrar o tempo que foi ruim. A Bíblia fala. José teve um sonho e ele chegou para o faraó e falou assim: vai ter um tempo de vacas magras Uhum, e de vacas gordas. São 7 anos uhum. de vacas magras e depois os 7 anos de vacas gordas. Para quem gosta de cultura judaica, a Cabala é muito expressiva nisso. É, E o sonho dele se concretizou. Então, até que ponto eu me ponho para olhar e você falou da roupa, mas quando eu estou em casa, eu quero me despir, ah, eu quero ficar sem a cobrança, porque hoje a maioria das pessoas estão más. E é uma cobrança por vaidade, você falou de influencer. E tá todo mundo de repente aparecendo de cara lavada, sem é. maquiagem, sem Gente, nada. que incrível, né? Mudou tudo. E eu falei, a nossa mãe não tinha isso, não tinha rede social, não tinha isso. E elas andavam em casa, às vezes era um vestido para missa, Uhum. outro para o velório de alguém, e a roupa do dia a dia da lida. E hoje a gente olha e fala assim, para que eu tenho esse guarda-roupa? Para que eu vou guardar um vestido novo? Para que E, ocasião que eu vou usar esse vestido? Eu posso não ter o amanhã. Eu tenho o hoje, que é palpável. é. E eu fiquei refletindo muito isso, E hoje a conforme gente tem vocês duas muito foram mais, né? conversando. A gente tem muito mais condições e tal, né? E eu sempre me questiono, porque vocês veem assim, né? Eu às vezes estou de cara lavada mesmo, e, né? Mas assim, muitas vezes no marketing, aquela coisa, o pessoal dizer, ai, tu não pode parecer assim, não pode estar sem terninho, não pode. Eu disse, gente, eu não vou me adaptar numa coisa, né? Então, eu sempre me questiono assim, né? Eu falo, eu gosto de cuidar da minha pele, e tudo, né? E faço, mas nunca fiz procedimento, só limpeza de pele e tal. E, e não tem problema também fazer, tá? Que eu deixo bem claro que sabe-se lá daqui a 2 anos, né? Então, mas assim, no sentido assim, que eu não queira transformar a minha essência, que me olhe no espelho e não me veja mais, entende? Eu nem sei mais que cor eu sou, que sobrancelha que eu tinha, ou que. Não, porque, na verdade, quem está tentando se transformar muito por fora é porque o dentro não tá legal, né? E quando tu se olha, daí tu perde um pouco a tua identidade mesmo, né? Tu te olha assim, não tô me reconhecendo, né? Então tem muito isso. Então a gente tá um pouco fora da Matrix, a gente é influenciado pela Matrix, né? Mas a gente já deu essa, né, esse tchum assim, de assumir a nossa essência. Mas obrigada, Lu, pela contribuição. Sempre bom estar com vocês, eu estava com saudades, isso tá aqui hoje é de igual para igual e alimenta muito a minha alma, sabe? Fazer algo. Tanto que depois eu vou ali chamar no grupo de todas as alunas para a gente fazer alguns atendimentos gratuitos depois que passar, né? Para oferecer lá no Rio Grande do Sul umas constelações. Imagina o que pode aparecer, né? De pessoas que vocês treinam também, né? Mas legal, gente. Eu acho que é isso, essa conexão alimentar a alma, né? Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ou porque daí agora eu vou fazer a oração da mãe do Bert e a gente vai se relaxando para nosso inconsciente trabalhar de noite, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto, tá? Então,
Eu vou pedir que de novo vocês fechem os olhos, se conectem com a sua essência, né? O seu vazio interior. Esse vazio não é ruim, tá? É um vazio de silêncio, onde eu sei onde que tá a minha verdade, né? A minha verdade é única. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ter medo do julgamento. Se julgarem, tá tudo bem. Eu só preciso expressar a minha força, porque tem pessoas, tem um mundo precisando de mim e eu precisando de mim mesma também. Porque eu, assim, na sombra, né, sem luz, não sou nada, né? Não vim cumprir meu propósito de alma. Então, eu vou falar para vocês aqui a oração, se concentrem. Querida mamãe, e pense mesmo na sua mãe, sinta a sua mãe. Eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me foi permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe e você pode me ter como sua filha. Você é a mãe certa para mim e eu a filha certa para você. Você é a grande, eu sou a pequena. Você dá e eu tomo. Receba da sua mãe, receba no seu coração. Querida mamãe, me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são certos para mim, só vocês. Então, se coloca nesse lugar de filha, né? De pequena, de que recebe dessa mãe que ela tiver para te dar, recebe de tudo, né? Solta o que precisa ser liberado, as expectativas frustradas, né? As mágoas, as águas, né? Tem muita água rolando aí, né, no planeta. Limpando todas essas mágoas, esses rancores. Perdão é essencial. Aí eu sei que a gente não fala muito de perdão, né, na constelação, mas abrindo parênteses, o perdão, se ficou alguma coisa, se a mãe falou uma coisa e dói, ou se ainda dói quando ela fala alguma coisa, tá tudo certo, ela não tá falando da alma dela. A alma dela é muito maior do que o- a terceira dimensão, né? E tá tudo bem, assim, eu tomo você, porque quando eu recebo da minha mãe de tudo, eu recebo do mundo, eu recebo tudo, né? Eu abro mesmo meu coração para receber. Respira fundo e vai voltando devagarinho. Quem tem a sua água pode tomar sua água. Seu momento, tá? Quem quiser ficar mais um tempinho, toma sua banho. Uhum. Então tá, gente, eu vou finalizar por aqui. Foi mais ou menos o tempo que eu pensei, né? Ah, eu sempre faço alguma coisa de doação, né? Não só de dinheiro, né? De dinheiro eu também ajudei, né? E tal. Mas de energia, de todos os meus cursos, os atendimentos, sempre tem bolsa, tem gratuito. Então eu acho que assim, pensem também numa forma que a gente, né? Dá e recebe, mas que dá um pouquinho também. E tudo vai, todo mundo vai expandindo, todo mundo vai prosperando, tá bom? Gratidão, então, para quem veio, para quem fica agora com essa energia, que vocês dormam muito bem, tá bom? Gratidão. Gratidão, beijo.